Então, pessoal, tem um vídeo que está viralizado nas redes sociais americanas que fala sobre bases secretas debaixo da terra, que muitas pessoas diziam que era a teoria da conspiração e que parece que agora está se comprovando serem mais reais do que as pessoas imaginam. Vamos analisar esse vídeo aqui, eu dublei ele para vocês e eu tenho certeza que vocês vão entender por que esse vídeo viralizou nas redes sociais americanas. Se lembram quando disseram pra gente que essas bases militares subterrâneas profundas eram só teoria da conspiração? Eu lembro de ver vídeos de gente contando sobre explosões que ouviam vindo debaixo da terra. Vocês lembram daquele vídeo do Starbucks subterrâneo em Hollywood? Pois agora, a gente tem o ex-secretário assistente de habitação numa entrevista com o Tucker Carlson, falando abertamente que o governo americano gastou mais de 21 trilhões de dólares nessas bases subterrâneas e na infraestrutura debaixo da terra. Eu não sei se vocês lembram, né? A base da Área 51 era considerado teoria da conspiração até o ano de 2013. Bob Lazar, na década de 80, falou que existia a Área 51, que lá se fazia engenharia reversa de OVNIs e tal. Surgiram relatos de pessoas dizendo que tinham seres não humanos que viviam naquela área, ou que foram aprisionados, que foram presos pelo governo americano, ou que estavam lá por alguma espécie de acordo, que chegaram, não conseguiram voltar e tal, e precisavam de um lugar para ficar. E o governo americano falou, vocês vão ficar aqui, não pode aparecer para os humanos e tal. E no ano de 2013, o governo americano, Pentágono, foi obrigado a vir a público e confirmar que a Área 51 de fato existe. Até 2013 era a teoria da conspiração. O mesmo tem a ver aí com essas bases subterrâneas. Mas essas bases subterrâneas são somente criadas por humanos, governos, serviços militares, ou tem a ver, com os chamados intraterrenos, seres não humanos, inteligentes e tal. Vamos continuar analisando aqui. Mas eu acho que seja uma inversão de polos. A inversão dos polos magnéticos é uma das teorias, sabe, sobre o que causa esses acontecimentos. Mas existe um histórico de eventos quase de extinção. E uma coisa que eu fui pesquisar porque estou tentando entender. Entre 1998 e 2015, foram 21 trilhões de dólares em ajustes não documentáveis no governo dos Estados Unidos. Se você for ao nosso site missingmoneysolero.com, tem anos e anos de documentos, inclusive relatórios financeiros do próprio governo, mostrando isso. E aí fica a pergunta, para onde foi todo esse dinheiro? E uma das hipóteses que eu pesquisei, tentando entender esse sumiço, é a construção de bases subterrâneas, cidades debaixo da terra e um sistema de transporte todo conectado. Desculpa? Sim. Ou seja, nós construímos uma quantidade absurda de bases subterrâneas e dizem sistemas de transporte conectando tudo isso. Alguns deles estão registrados, alguns estão documentados como parte da infraestrutura de segurança nacional. Eu acho que tem muitos outros que nem aparecem. Então, Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então, pessoal, pelo que ela está falando aqui, eu não sei dizer quem é essa senhora, tal, mas me parece ser alguém bastante conhecida, talvez importante, tá lá com o Tucker Carlson. E, gente, esse vídeo dela tá viralizado nas redes sociais dos Estados Unidos que vocês não fazem ideia. Ela tocou num ponto aí bem interessante. Não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E aí eu pergunto a vocês, é só uma pergunta mesmo. Acham mesmo que teríamos tecnologia para construir bases terrenas, subterrâneas, do mundo inteiro, sem fazer barulho? Eu acho pouco provável. Mas se fala, não, o pessoal estava reclamando de barulho, que aconteceu barulho em alguns lugares, tremores de terra. Sim, realmente, de fato. Mas eu não acredito que sejam bases subterrâneas somente construídas por humanos. Minha opinião. Principalmente baseado, nos relatos sobre seres intraterrenos. Dizem, inclusive especulam isso,
que a criatura que apareceu em Varginha no ano de 1996, na verdade, não veio de outro planeta, né? Era uma criatura intraterrena, assim como as outras que estavam com essa criatura e tal. E tudo isso, quando a gente fala de intraterrenos, automaticamente eu me lembro de Apocalipse 13 também, como eu já falei, né, em outras vezes aqui, da besta que emerge da terra, né? A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, enfim, essa é uma discussão mais ampla. Vamos continuar vendo o vídeo aqui. Ah, outro ponto aqui que eu esqueci de citar, é que ela fala no mundo inteiro, certo? Eu já ouvi um cara falar num podcast aí, se eu não me engano, foi no Paranormal Experience, mas não lembro quem foi que falou, não lembro o nome do cara, não lembro a entrevista, vocês me perdoem. Teve um cara que falou que abaixo da Avenida Paulista tem uma espécie de cidade subterrânea ali. O cara que disse, depois vocês procurem e pesquisem, com certeza vocês vão achar. Mas entre 2021 e 2023, eu convidei um dos assinantes mais inteligentes da rede Solero Report e nós dois passamos 2 anos reunindo todos os dados e todas as denúncias sobre bases subterrâneas. E aí, analisando tudo, tentamos fazer uma estimativa, é só um palpite mesmo, de quantas bases dessas existiriam, tanto embaixo dos Estados Unidos quanto debaixo do oceano ao redor, e chegamos a um número, 170. Bases subterrâneas não somente nos continentes, mas também no oceano. Bom, no oceano, não estou dizendo que é impossível, mas eu acho pouco provável, né, que tenhamos tecnologia humana para construir bases extremamente robustas debaixo do oceano. Eu acho pouco provável, mas eu posso estar errado. 170 bases catalogadas aí na pesquisa que ela falou, em todo o mundo. Ok, vamos ser aqui bastante realista, tá? São só perguntas. Se são 170 bases, trabalhando com a possibilidade de ser verdade isso que ela está falando. 170 bases para um planeta como a Terra, enorme, gigantesco, é pouca coisa, assim, no sentido de tamanho da Terra. Em questão geológica, é muito pequeno. Isso porque nós não estamos nem especulando o tamanho dessas bases. Mas vamos botar aqui que essas bases tenham, sei lá, o tamanho de um campo de futebol. Tá? Para as proporções geológicas da Terra, isso é nada. Mas para a capacidade tecnológica humana, é muito e até demais. Até demais. Uma coisa é os Estados Unidos. Eles têm a Área 51, dizem que fizeram uma coisa lá para baixo, tem uma base subterrânea, tem uns bunkers lá. Uma coisa é os Estados Unidos. Outra coisa são outros países criarem essas bases e ainda debaixo do oceano. Não sei, são só perguntas assim que me deixam intrigadas assim, com base no que ela está falando. Se for verdade isso que ela está falando, né? Com uma rede de transporte interligando todas elas. E qual seria o propósito disso tudo? O propósito é, se você achasse que vai acontecer um evento de quase extinção, bom, para mim tem 2 motivos. Tem tanta coisa acontecendo que precisa ficar em segredo. Então você constrói a capacidade, por exemplo, de tocar um programa espacial secreto sem ninguém ver. Mas eu acho que se você realmente teme um evento quase apocalíptico, sabe? É por aí mesmo. Olha, eu não entendo nada disso, minha única referência é que eu conhecia um empreiteiro que trabalhou numa dessas em Washington, lá em DC. E eu lembro dele me contar sobre uma caixa de energia, tipo uma caixa de transformador na Constitution Avenue, que ele disse que era, porque ele mesmo trabalhou lá, a saída secreta da Casa Branca. Achei que fosse algo para veículos, achei curioso. E eu, sério isso? E ele, sim, fui eu que instalei, eu sei. E eu pensei, caramba, é louco pensar que no meio dessa cidade gigante. Eu morava lá, passava na Constitution Avenue todo dia, e dá pra construir uma coisa dessas sem eu ter ideia. Isso me fez lembrar um filme, agora eu não lembro que filme foi.
Se é um filme, se é uma série, não lembro, vocês me perdoem, eu não tô conseguindo lembrar. Mas com certeza alguém já viu esse filme, essa série, não me lembro, né? E vai refrescar minha memória e das outras pessoas aí nos comentários. Tem um filme que existe exatamente isso, né? Uma vida subterrânea, né? Uma base subterrânea. Lembrei, se eu não me engano, é o novo MIB, que tem a menina, que é com a moça. Que é a moça que que ela que entra, né, como o Will Smith da história, sabe? Se eu não me engano, é isso mesmo, acho que é MIB. Foi o novo filme do MIB, o último filme do MIB. E aí, abaixo da terra tem um sistema de transporte que é tem bases e tal, e tem um sistema de transporte que é interligado, né? Que você pode ir para qualquer lugar do mundo. As bases secretas, né, do MIB estão completamente interligadas com um sistema de transporte, uma espécie de metrô, algo do tipo. Cara, isso é muito possível de acontecer, mas necessitaria de muitos e muitos e muitos anos, planejamento, uma grande organização para fazer um tipo de coisa como essas. Os bilionários podem fazer isso do ponto de vista humano? Eu acho possível. Mas só a tecnologia humana atual que nós temos, pelo menos as conhecidas, eu acho que não daria conta disso, não. Mas eu posso estar completamente errado. Embaixo da casa do vice-presidente também. Certo. No observatório naval, igualzinho. Acho que muita gente sabe disso. Do lado da casa do meu irmão, na Macomb Street, em DC, também tem. Então, pois é. Mas pra mim, sempre achei que era só preparação pra guerra nuclear, nunca parei pra pensar mais a fundo. Sim, parte disso é mesmo. É preparação para uma catástrofe. Mas você acha que existem lugares assim fora de DC também? Sim, claro. Se você quiser saber mais, a gente tem uma entrevista ótima. Eu entrevistei o Richard Dolan sobre bases subterrâneas no Solero Report, que serve como uma introdução ao assunto e foi baseada em muitas pesquisas de um cara chamado Richard Sauder, que é dificílimo de entrevistar. Então o Richard meio que analisou todo o material. E sabe, não sei se você chegou a ver, mas o Washington Post fez um projeto em 2010 ou 2012 chamado Top Secret America, e eram 2 repórteres, um deles montou um banco de dados com todas as instalações secretas que tinham sido construídas no país, principalmente depois do Patriot Act. E o que ficou claro foi uma explosão de dinheiro e construções, tanto subterrâneas quanto na superfície. Bunkers pra mim, nada pra você. Então, pessoal, no vídeo aí, nesse trecho de entrevista e tal, não se levanta, né, a possibilidade de alienígena, tal, mas o fato de ter citado bases abaixo do oceano, para mim, acaba interligando. Tanto é que as pessoas nos comentários, outras pessoas que reagiram a esse mesmo vídeo, como eu estou fazendo aqui fora do Brasil, essas pessoas acabam conectando com a questão ufológica também. Na minha opinião, reforço, não acredito que temos tecnologia humana, né, para fazer essa mega estrutura completamente interligada no planeta inteiro debaixo da Terra. Com a tecnologia que nós temos hoje, com a tecnologia conhecida e divulgada. Com certeza existe muita tecnologia que nós não temos acesso, óbvio. Mas, todavia, porém, eu acho que até mesmo aquelas que foram desenvolvidas por seres humanos, que a gente não conhece, possivelmente não seriam capazes de criar uma rede de conexão de 170 bases, tudo subterrâneo, espalhado por todo o globo, entre os continentes e até o oceano. Eu acho que não. Mas eu posso estar completamente errado. De uma forma ou de outra, você vê aí bilionários, né, como Mark Zuckerberg, teve outro também, me lembro o nome agora, construindo bunkers, todo mundo se preparando para alguma coisa. Talvez pode não acontecer nada, ou talvez eles tenham alguma informação privilegiada que nós não temos. De uma forma ou de outra, a instabilidade no cenário geopolítico atual me faz lembrar, inclusive, algo que o próprio Jesus falou, né? Quando vocês ouvirem falar de paz,
né? Eis que vem a guerra repentina. E o sinal, né, quando você vê o sinal da figueira, que você sabe, né, que o verão está chegando, que o inverno está chegando, que você sabe que está vindo a mudança de estação. A instabilidade global do jeito que está, as potências meio que se estranhando, e todo mundo tem armas de destruição em massa, isso é completamente possível de acontecer. Está fora do campo de teoria da conspiração. Uma guerra nuclear, um apocalipse nuclear é completamente possível do ponto de vista humano. Outra coisa, né? Mega asteroides, né? Pedras gigantescas vindo em direção à Terra, por exemplo. Agora em 2019 temos o Apófise, que vai passar colado na Terra, assim, tirando tinta da Terra. 2029. Vai dar para ver a olho nu o cara. Gigantesco. Apófise, na mitologia, é o deus da destruição. Para você ter uma ideia. Ele vai ficar em uma distância, segundo os dados que foram apresentados agora, ele vai ficar numa distância mais próximo da Terra do que a própria Lua. Ou seja, isso me fez lembrar também Carol e o Fim do Mundo, né? Que é uma série da Netflix. Inclusive, eu falei que ia fazer aqui uma análise dessa série, acabei não fazendo, velho. Pessoal que me acompanha aí há muito tempo, me perdoem por isso. Muita coisa, gente. Minha esposa adoeceu, muita coisa. Mas assistam Carol e o Fim do Mundo, porque em Carol e o Fim do Mundo é um desenho. Tem na Netflix, é uma série de desenho animado, é muito legal. Você vê o Sol e você vê um negócio gigantão, bem grandão, como se fosse um outro Sol, mas não é. É um mega asteroide que está vindo em direção à Terra e não há o que fazer. E dá para ver, e não há o que fazer. Talvez eles tenham essa informação que está vindo, não há o que fazer, mas vai chegar um momento que vai dar para as pessoas verem que tem um negócio gigantesco se aproximando. Não fique, para não causar pânico, né? Fiquem tranquilos, vai passar raspando aí, não vai dar em nada, tal. Aí para não criar pânico generalizado, né? Passa esse tipo de informação enquanto eles correm, arrumam seus bunkers e tal. Enfim, já falei demais, agora eu quero saber o que você pensa sobre isso aí nos comentários, beleza? É novo, gostou do conteúdo? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Espero vocês no próximo encontro. Um grande abraço, gente. Tchau.